E vamos com vocês, senhoras e senhores. Estamos esperando pela Gisele Camargo. Estão dizendo que eu estou me balançando aqui. Eu tenho que ficar quietinha. Eu vou tentar ficar quietinha também, porque eu mexo no cabelo. A gente aí é meio chato para as pessoas que estão vendo. Pronto, vamos ficar que nem a Fátima Bernardes fica lá, bonitinha, quietinha. Eu também tenho aqui, ó. Drink preparado pela Gabriela Mureb. Ih, gente. Isabel Ferreira também. Vamos brindar. Oh, meu amor, que delícia fazer. Que as pessoas possam aproveitar, que para mim foi uma delícia estudar o seu trabalho. A Bel botou o copo dela aqui também. Vamos brindar. Fico felicíssima com esse convite. Fiquei, né? Maravilhada. Então, vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Olha, vamos trabalhar. É o seguinte. As perguntas que eu queria fazer, as pessoas fizeram. E eu, como uma boa tiete da Lúcia Laguna, eu vou começar pela Lúcia, porque ela fez a pergunta mais bacana, que é o que eu queria saber. Mas eu vou querer que você conte tintim por tintim, porque eu li tudo. Se você pular, eu vou falar. Hein? A Lúcia pergunta o seguinte. Deixa eu pegar a Lúcia aqui. Só um minutinho. Cadê a Lúcia? Ai, que lindinha. Olha ela. Olha ela aí. Tinha que ser ao vivo, né, também. Tinha, mas aí a gente... Ela tá aí. Ela foi uma das primeiras a entrar. A Lúcia está aqui. Mas a gente... É ótimo ver a carinha dela. A nossa televisão é meio... Vamos lá. A Lúcia pergunta para você o seguinte: pelo que eu sei, algumas vezes você alterou a sua rota na vida. Eu seria inconveniente pedindo que você fizesse um pequeno resumo da sua trajetória, do seu percurso, desde que deixou a universidade? E aí, ela tem um final da pergunta, e me diga também se alcançou os objetivos que marcou para si desde então, desde a saída da faculdade. E se ainda falta muito a cumprir. Eu acho que você podia responder a primeira parte e eu volto com essa pergunta no final. Eu volto com os objetivos. Tá. Então, um beijo para a Lúcia. Minha mãezona querida. Então, saindo da faculdade, você sai meio sem... Ainda mais da Faculdade de Belas Artes, você sai meio sem rumo, né? E, enfim... Trabalhei muito, eu tinha um ateliê que eu ganhei de família e tal, um apartamento, e aí eu saí com essa história pronta para mim. Só que em um certo momento, que foi essa coisa dos anos 90, não tinha um caminho assim para pintura, sabe, aqui no Rio. Quem viveu, viu. Tinham 1000 salões que aconteciam na cidade, mas não tinha um caminho para pintura, e eu queria pintar, eu sempre pintei, né? Fiz fotografia e tal, mas eu sempre pintei. Mas aí acabou que fiquei uns 5 anos trabalhando no ateliê, mais ou menos, só trabalhando, acumulando trabalhos e sem ter como mostrar. Fiz exposição, fiz algumas exposições e tal, mas um caminho muito restrito, sabe? E aí, quando foi início de 2000, eu comecei a trabalhar com a Elizabeth Jobim. Foi em 2000? Acho que foi em 2000. Foi em 2000. 2000, a Gabriela que sabe aqui um pouco. E aí eu trabalhei com ela um tempão. Foi um período assim, meio confuso da minha vida. Eu tive que dar uma parada na pintura. Fui morar no meu ateliê, casada e tal. Foi ótimo, mas assim, o meu ateliê virou uma moradia. E eu trabalhava de assistente, então, e tinha uma confecção com uma super amiga, Claudinha. E, enfim, foi um período meio confuso, eu fiquei sem trabalhar, o meu trabalho, né? E depois voltei. E aí, quando eu voltei, sei lá, muitas coisas aconteceram, né? Mas, peraí, eu queria que você volta um
pouquinho. Tá. Você trabalhou, isso é uma coisa que eu vi na minha pesquisa, e isso é uma coisa que eu queria que as pessoas entendessem, essa coisa do processo. Você tinha uma grana quando saiu da faculdade, se enfiou no ateliê, uma grana que você podia viajar, você podia passear, você podia Sim. fazer o que você quisesse. Mas não fiz, não. Mas você pegou o dinheiro e ficou lá. Eu queria saber, como é que você resolveu isso? E como é a coisa de ficar no ateliê 5 anos? E o que você fez com aqueles trabalhos todos que você... Como você vendeu? Muita coisa foi pro lixo, né? Muita coisa foi pro lixo. Muita coisa foi pro lixo, porque quando você sai da faculdade, você sai com muita coisa na cabeça, né? Muita coisa. E, ao mesmo tempo, você ainda não tem, pelo menos no meu caso, né? Você não tinha... A pintura é um negócio muito louco, porque a pintura você vem carregado com a história da arte na mochila, né? Tipo assim... E naquela época, hoje em dia tem um monte de gente pintando. Naquela época ninguém pintava, quase. Ninguém pintava. Quem tem minha idade sabe disso. Então era um compromisso, tipo assim, cara, eu tenho que fazer uma coisa muito incrível, sabe? E isso é uma pressão muito forte, né? Então eu entrei no ateliê e, ao mesmo tempo, fazendo trabalhos. O ateliê parecia uma caverna, né? As pinturas enormes, e eu com aqueles trabalhos lá. E aí foi difícil, porque tinha que, pela primeira vez, tive que lidar com a solidão mesmo, né? Porque na faculdade aquela galera e aquele espaço todo e tal, um monte de gente. E aí entrei no ateliê sozinha. Aí eu vi que era uma rotina de pintor, digamos assim. O seu ateliê e você com trabalho, né? E isso não é fácil. E eu senti pra caramba no início, sabe? E eu nunca me perguntei se era aquilo ou não que eu queria, mas eu vi que era um caminho muito solitário ali naquele momento, sabe? E isso foi muito bom também. Foi um período de entender o que era o que eu tinha escolhido para a vida, porque na faculdade você não tem isso claro. Na faculdade isso é uma maluquice. E aí sim as questões com o meu trabalho começaram a aparecer. E isso vem lentamente, né? A faculdade eu encarei muito como um processo de estudo mesmo. Estudei filosofia nesse período, durante muitos anos, com Cláudio Piano, paralelamente à faculdade. Então, a filosofia foi uma coisa importantíssima na minha vida. Eu acho que sem a filosofia, talvez eu não conseguisse entrar na pintura com a vontade que eu entrei, assim, porque a filosofia que me deu essa força para continuar pensando, né, levar o pensamento, encaminhar o pensamento, digamos assim, sabe? Fazer o pensamento ter uma linha, assim. E isso veio muito da filosofia, não veio da Escola de Belas Artes em si, sabe? Então, enfim, foi um período difícil, ao mesmo tempo foi um período que eu entendi uma série de coisas, sabe? E que eu acabei tendo que lidar com uma solidão que eu ainda não tinha vivido, entendeu? Eu vi a sua entrevista lá na Escola Guignard, e Sim. você falou uma coisa que eu achei que nos anos 90, sei lá, a gente perde um pouco, né? A gente já está em 2020, né? Quando diz o Luiz Aquila, dos anos 2000 já faz muito tempo, Raquel. Muito tempo. Que não estamos mais no ano 2000. Que Não. é o seguinte, que você, quando perguntavam o que você fazia, que você dizia, eu vou ser pintora. Mas e aí, você é pintora? Você sai... E isso é uma coisa que todo mundo que trabalha com arte, que trabalhava talvez até o ano 2000, tinha esse problema. Mas você, para trabalhar, você faz o quê? E hoje é o contrário, né? Todo mundo quer ser artista, todo mundo quer ser... eu falava que na minha época não tinha nem assessor de imprensa, tinha divulgador. E ia dizer, não, mas eu fotografo. Eu disse assim, mas fotografa, tudo bem, tirar foto também tiro, mas e trabalhar? O que você faz? E você passou por isso, né? Um pouco dessa angústia. Totalmente. Eu acho que essa época era o seguinte, a faculdade era bom, fazer uma faculdade de arte não te dá nenhum diploma de artista. Isso não existe, viu, gente? Isso não existe. Faculdade de arte não te dá diploma de artista. Então, eu acho que muita gente da minha turma, eu acho que tinham 22 pessoas quando eu entrei.
quando eu terminei, tinham 5 pessoas, sabe? Porque foi todo mundo para desenho industrial, para não sei o quê, vai fechando o cerco. Porque no meio do caminho o povo vai vendo, cara, eu estou numa faculdade, eu estou aprendendo um negócio, o que eu vou fazer com isso? E aí é um outro mergulho, né? Porque é um mergulho, cara, num universo misterioso, né? E esse universo misterioso não é todo mundo que encara ele. Essa é uma realidade, entendeu? Porque não é só encarar. Você tem que encarar e pensar, caramba, eu vou viver disso de alguma forma, né? Mesmo que eu, sei lá, faça qualquer outra coisa da minha vida, mas eu tenho aquilo ali como um motivo, né, da sua existência, né? Assim, é difícil pra caramba, né? Tem que ter uma força aí dentro, acreditar e vai. Mas eu sou dessa geração, do Romano, do Alexandre Vogler, essa galera é a minha geração. É o que estava comigo na faculdade, né? O Matheus Rocha Pita fez uma pergunta aqui que foi o que eu achei legal nessa coisa, da sua influência, além falar das suas influências na pintura e dessa influência do cinema. E quais as outras influências que você tem, além da pintura e do cinema? Então, o cinema é, tipo, muito importante, né? A pintura sempre, porque a pintura é o meu meio, né? Assim, eu acho que tem isso, acho que é coisa da filosofia, não sei se é influência, né? Mas a filosofia tem essa coisa. O meu professor, o Cláudio, o Piano, ele sempre falava que o pensamento tem que ser forçado. Isso era uma coisa que era o lema dele. Ele falava assim, se você não forçar o pensamento, ele não vai. Então, eu acho que filosofia é essa coisa, né? Eu não sei se essa palavra ela se entra como uma influência, mas entra como uma base, ensinamento, um né? ensinamento. Um ensinamento de vida, porque se você deixa só fluir, não é o suficiente, sabe? Você tem que colocar uma pilha aí nesse negócio para o negócio andar, né? A máquina, né? Eu estou aqui na casa da Gabriela, ateliê, a gente já é influenciado pelas máquinas. Então, assim, eu acho que tem isso, mas assim, o Matheus é meu irmão, assim, a gente já, né, já fez 2 viagens juntos para o deserto, e essa coisa da paisagem mesmo, né, se for falar de uma influência, essa coisa de conviver com o espaço que eu estou convivendo, né? Então, se eu estou morando num apartamento, todos os apartamentos que eu morei tinham uma paisagem, todos. Eu pagava mais caro, mas eu ia para uma paisagem. O que importava era a janela, sabe? Sempre foi assim. E agora no Cipó, a mesma coisa. Então, eu acho que essa coisa do espaço, ele é a maior influência. É o que você respira, é o que está do teu lado, é o que está em volta de você, é o que está... Enfim. Agora, o cinema é foda. O cinema, em um certo momento, hoje um pouco menos, mas em um certo momento o cinema foi fundamental. Tem uma cena que eu falo sempre dela, vou falar sempre, que é uma cena do Stalker. Do Tarkovsky. Que é uma cena linda, que eles estão dentro de um trem, são 3 homens, eles estão dentro de um trenzinho que vão levar eles para um lugar chamado Zona. E aí essa cena, eles estão cada um olhando para um lugar da paisagem e se relacionando com essa paisagem de uma maneira. Tem um que não quer olhar a paisagem, tem outro que olha completamente difuso assim, para a paisagem, tem outro que olha super focado e curioso para a paisagem. E essa cena foi uma cena que mexeu comigo profundamente, porque ela me fez entender que essa relação do homem com a paisagem além de ser muito solitária mesmo, porque é só você que vai se relacionar com aquela paisagem, né? Você com aquela paisagem, ela é um reflexo, na realidade, de você mesmo, sabe? A paisagem que você vê. Então, assim, quando eu estive no deserto com o Matheus, eu tive uma sensação muito louca, que foi o que me fez mudar para a Serra do Cipó. Eu queria virar pó. Eu falei para o Matheus um dia, Matheus, eu queria virar isso aí, ó. Eu queria virar isso aí. E aí eu tive uma sensação muito louca.
E aí o trabalho começou a mudar ali, naquele dia, né? É uma coisa muito maluca. Mas foi dali que começaram a... Foi dali que começou a surgir os brutos, entendeu? Que, na realidade, os brutos, eu digo que são... Hoje em dia, né, eu tenho uma análise, porque na época eu não sabia exatamente o que é. Mas hoje em dia eu tenho uma análise mais crua, assim, e eu entendo que os brutos são figuras, né? Uma coisa que meu trabalho não tinha, uma coisa figurativa, né? Esse peso figurativo. E eu, hoje em dia, eu olho para o bruto e entendo que ele é uma figura ocupando um espaço, mas ele não é, ele é um espaço paisagem, sabe? Os brutos são esses, não são? São Isso. Estou apresentando a série. Fala. Não, estou apresentando aqui a série Brutos. Então, esses brutos aí já são old não, são mais jovens. São os mais jovens? São mais aqui da época do Cipó já. Ah. Não, mas tá tudo certo, isso aí são detalhes. Isso aí é um detalhe. Tá. Deixa eu só interromper um minutinho, que o Fiapo, a Nina e a Negona estão morrendo de saudades. O Fiapo, a Nina e a Negona. Não sei, foi uma coisa que veio aqui. Eles mandaram uma mensagem para mim. Ai, meu Deus do céu! O Fiapo, a Nina e a Negona. Mas vamos, já que nós estamos aí numa coisa tão... Vou falar uma pergunta do Rian Fontinelli. Tá? O Rian pergunta: a pintura é uma jornada se degladiando com o tempo, impondo-lhe uma imersão de pausas no decorrer da sua construção. Como a compreensão do tempo ou de seu testemunho mineral se faz em tua pintura da série Erosões? Enquanto você vai respondendo, vou botar a foto do Rian, depois eu boto as erosões. Tá. Deu pra... Olha o Rian lá, bonitão. Bonitão. Então, ele está perguntando sobre o tempo nas erosões. A pintura é uma jornada, degladiando com o tempo, impondo-lhe uma imersão de pausas no decorrer, de sua construção. Como a compreensão do tempo ou de seu testemunho mineral se faz em tua pintura da série Erosões? Tá, então, eu vou tentar ser sucinta. Eu acho o seguinte, eu acredito o seguinte: as erosões assim, é uma descoberta para mim na Serra do Cipó. E isso demorou, né? Chegou com 2 anos, né? Eu morando lá. Então, essa minha chegada lá no Cipó e o contato com aquele espaço, com aquela paisagem e tal, a coisa acontece aos poucos, né? Não se dá de uma hora para outra, né? Você chega ainda respirando o que você já trazia com você, né? E aí, com o tempo, você vai absorvendo aquele lugar, aquelas sensações todas, os lugares, enfim. E as erosões, elas foram, assim, tipo, uma grande surpresa. Porque, em um certo momento, eu resolvi entrar numa erosão para ver o que era, né? Para ver o que era aquilo. E aí foi uma grande descoberta, essa coisa dessa parede, que é uma parede paisagem, né? Isso aí é uma erosão em processo, né? Em processo. E aí, essa coisa essa é uma erosão semi-pronta, não sei se está pronta ainda, pode ser. E aí, essa coisa de ver essa parede acontecendo, né, em tempo real, digamos assim, é o planeta se modificando em tempo real, né? É uma parede em processo de transformação. E aí eu comecei a frequentar algumas erosões, né? Então eu comecei a frequentar e a época de chuva a erosão é completamente diferente, a época de seca a erosão é outra erosão, que são os brilhos e as cores e tal. E são lugares que eu frequento, ponto, né? E aquilo foi inevitável. A parada entrou na pintura, assim, os brutos, eles começaram a se transformar, que na realidade não foi nenhuma transformação do bruto para mim. Para mim foi uma entrada na erosão, entendeu?
Uhum. Sim, claro, é mais claramente uma abstração. Só que para mim não é, porque para mim ali é uma paisagem condensada, né? Eu falo que a erosão ela é uma superposição de camadas. É como se você olhasse, eu estou dentro da erosão e eu olho para as montanhas, para a paisagem, e você está dentro de uma erosão, é como se aquela paisagem tivesse apertada ali, sabe? Então, para mim, aquela parede, definitivamente, ela é uma paisagem. Então, na hora que eu vou pintar, eu não consegui fazer uma pintura que fosse uma pintura rápida, né, digamos assim, uma pintura que eu pintasse e resolvesse ela. O processo pictórico virou um processo de erosão. Então, ao mesmo tempo que ele se soma, eu raspo, eu tiro, eu arranco, eu pinto de novo e tal. Então, ele virou isso. Então, esse tempo da pintura acabou virando um tempo da pedra, né? De alguma forma. Mesmo uma pedra pictórica, mas ele tem um tempo, entendeu? E acho que é esse tempo que ele está falando. Que tem um tempo que está relacionado com a erosão na sua instância, de alguma forma, entendeu? Não sei se eu respondi, mas... Respondeu. A gente dava para ver. Eu vou fazer a pergunta da Marisa Flório, porque o cipó vai tomar conta da gente. Não tem jeito. Eu estou tentando ver se eu consigo falar das outras coisas, mas a Serra do Cipó está se agigantando aqui, porque todo mundo quer saber sobre a Serra. Mas a Marisa fez uma pergunta cabeça aqui que eu vou ter que pegar uma cola para eu ler. Só um minutinho, tá? Não, porque o deserto que ela fala é do Atacama, para onde você foi, não, né? Não, é o deserto de... Eu esqueço o nome, gente. Daqui a pouco eu lembro, mas não é o... Ela falou que não sabia o nome do deserto. Não, eu lembro. Daqui a pouco eu lembro o nome. Aí ela diz o seguinte... Cuio? Tá. Deixa eu ver a carinha da Marisa aqui. Olha que bonitinha, olha. Que linda. Desde que comecei a acompanhar o seu processo, parecia que a sua pintura, por vezes, era um encontro e um embate das janelas e telas que recortam e conformam o olhar. A tela pictórica e a janela fotográfica, a janela pictórica e a tela do cinema, fragmentos da paisagem, inclusive urbana, desenhos como takes fotográficos, alusões a filmes que lhe impressionaram, frames de um mundo ultracodificado por tais dispositivos que se meta-reflexionavam foi bacana. Eu li 3 vezes. Ajuda aí, Marisa. Que se meta-reflexionavam, como também se rearticulavam em cada montagem, em relação à especificidade de cada lugar onde eram expostos. Pareceu-me, então, que em um determinado momento que essas molduras se tornaram secundárias, como se o mundo e o olhar se impusessem em sua brutalidade desmedida. Peraí, me perdi aqui. E a sua força, em sua força arcaica e incapturável, em sua suspensão temporal e em sua materialidade ancestral. Essa mudança tem a ver com a ida da Serra do Cipó, estou falando? Ao seu encontro com o deserto de... Como é o nome do deserto? Cuyo. Onde é? Na Argentina. O que essa experiência modificou a sua poética? Aí ela comenta, pronto, meti a suspensão do tempo aí. Cara, então, eu acho que isso, eu falei numa outra resposta que foi exatamente esse momento que eu estava com o Matheus lá. A gente, na realidade, ainda não tinha chegado no deserto, a gente estava descendo os Andes. A viagem foi uma viagem muito incrível e foi uma viagem que foi o seguinte, ambos estavam, isso foi em 2015, início de 2015. A gente estava muito estressado, tanto eu quanto o Matheus. A gente estava num momento, presta atenção, Raquel. Não, tô Senão eu fico zoada aqui, Raquel. Senão é porque eu tô olhando para você, minha filha. Eu também.
Aí deixa eu te falar. Aí é porque eu tô falando pra você, eu não tô conseguindo olhar pra Marisa que tá paradinha aqui. Não, mas então, aí o que aconteceu? Foi uma viagem que a gente foi viajar e os dois estavam muito estressados, sabe? Foi um momento muito estranho. O Matheus já tinha comprado as passagens e falou, Sófia, é a hora, a gente vai. Me avisou uma semana antes, foi ele que comprou as paradas todas. Aí, quando eu falei, sócia, a gente vai viajar agora no meio desse estresse todo, blá, blá, blá. Enfim, viajamos. Chegamos lá, peguei o carro, e a gente começou a subir os Andes e atravessar. A gente chegou no Chile. E a gente começou a atravessar para chegar na Argentina. E aí, cara, quando a gente começou a descer os Andes, sabe o que é estresse? Zero, acabou. Tudo desapareceu a parada toda. Desapareceu tudo que a gente estava vivendo aqui no Rio de Janeiro. Desapareceu todos os problemas que a gente estava vivendo. E aí, cara, aquela visão daquela descida dos Andes é uma coisa, assim, impressionante, sabe? E aí, em um certo momento, a gente parou. E nesse momento que a gente parou, numa das descidas lá, eu sentei num lugar, Matheus sentou em outro lugar, e a gente começou a olhar aquela imensidão. E, cara, aquilo, eu fiquei assim, né? E aí foi isso que eu falei pro Matheus, de dizer para ele que eu queria virar aquilo ali. Foi a coisa mais verdade do mundo, assim. Era uma parada assim, que eu queria virar aquilo. Então é uma coisa de você se transformar na paisagem, sabe? Você virar paisagem. Então eu acho que na hora que o meu trabalho começa a mudar, foi exatamente aí. Foi a hora que eu falei assim, cara, eu não posso mais morar na cidade. Eu tenho que lidar com isso, eu tenho que lidar com essa situação. E o mais próximo para mim disso era o Cipó, porque o Cipó para mim foi um encontro que eu tive em 1992. Foi antes, eu vi que você já tinha ido lá. Quando você foi em 92, você já sentiu? Total, mas eu não tinha, meu trabalho estava ainda muito. Eu fui no Cipó para fazer paisagens ao ar livre, plein air, aquela coisa que já era uma história, mas eu ainda não tinha questões, né, assim, para o trabalho. Isso é uma coisa que eu sempre falo, que é assim, você quer pensar em ter alguma questão, você é pintor, quer pensar em ter alguma questão com o seu trabalho, senta e olha para uma paisagem e tenta pintar. Você vai ver que são tantas coisas que você vai ter que lidar ali, que você vai entender, começar a entender o que é ter uma intenção. Você precisa de ter uma intenção para fazer aquilo. Então, se você não tem, você fica perdido, porque uma paisagem são milhões de referências, né? Que você pode. Então, enfim, isso foi uma coisa que foi fundamental para a minha mudança de Cipó, foi esse momento da descida dos Andes, sabe? E todo esse tempo nessa viagem para o deserto, né? Mas, espera aí, tinha uma outra parte da pergunta? O que era? Espera aí, deixa eu pegar. Cadê a Marisa? Só dá Cipó aqui, a Marisa. Perdi a Marisa, que é tão grande a pergunta dela. Não, aí o deserto, né, em sua... o que ela está falando, como eu assisti aquela sua entrevista lá na Guinhar, deu um pedacinho aqui, que você explicou que você precisava daquele silêncio, da suspensão e da solidão que o Cipó te dá. Eu até tenho um pouco de dificuldade de entender isso, eu assisti essa parte várias vezes, que você precisa ficar com o seu trabalho e com a paisagem e com as suas questões quieta. E que o Cipó te dava isso porque aqui, o que eu entendi foi isso, é que no Rio você tinha os seus momentos de ateliê, mas você não tinha a paz e o silêncio que você precisava mais intensamente, né? Você precisava de uma solidão prolongada. E ela diz, o que ela pergunta, o final que você perguntou é isso. Essa mudança tem a ver com a sua ida para a Serra do Cipó. Que se essa experiência modificou a sua poética. Eu acho que era uma busca que você já tinha aqui, né? E que você deu um clique no deserto. Mais interferência, né? Aqui tem mais interferência e é muito... Eu sou uma pessoa que, por exemplo, se tiver alguém na minha casa, talvez eu não consiga pintar, trabalhar, entendeu? Sabe?
tem uma coisa energética assim, que me atrapalha. Então, assim, estar sozinha é uma coisa muito importante para eu trabalhar, para eu estar mergulhada no trabalho. Então, as caminhadas que eu faço no cipó, mesmo que eu não esteja trabalhando efetivamente, pintando e tal, assim, na prática, eu estou ali vivenciando aquela solidão mesmo com aquele espaço todo, né? Que na realidade é um espaço tão presente que você não está sozinho, né? Se existe uma coisa que eu não me sinto sozinho, é no meio de uma erosão, entendeu? Porque é uma presença muito forte. Mas, ao mesmo tempo, você está mergulhado numa coisa que é você com aquilo que te interessa, né? É o que te dá muitas iluminações, digamos assim. Então, quando você chega no ateliê, aquilo está vibrando, né? E você quer fazer uma coisa que é diferente daquilo, com as questões que aquilo te traz. E isso precisa de muita tranquilidade, porque senão você não faz, você não tem esse mergulho. Eu, pelo menos, não tenho. Então, olha, qual é esse lugar? Eu vou mostrar o cipó, não tem jeito. Eu estava tentando aqui, não tem uma mas foto de uma erosão? Não tem uma foto de uma erosão? Tem. Tem tudo aqui. Eu vou mostrar, depois a gente vai voltar para o trabalho, mas não dá, né? Todo mundo quer saber dessa paixão. Isso é a minha janela atual, é isso aí, ó. Do meu quarto eu vejo isso aí. Uau. Ó. No meu quarto, isso aí, ó. Olha, tem um arco-íris ali pra gente, hein? Tem um arco-íris. Olha. É demais, né, gente? Aquilo lá que você está vendo no fundo, aquilo é uma nuvem, aquilo é uma neblina que baixa no vale do parque. E fica como se fosse um rio. Só que é nuvem. Peraí, deixa eu baixar. Tem uma pergunta da Cássia Bomeni. Que ela pergunta como a natureza da cidade do Rio te influenciou. De que maneira? Então, aí, eu ia até te complementando isso, eu queria que você contasse daquela janela, da janela que você, de um apartamento que você morou no 25º andar, que tem a ver com a... Do Apolo. Então, vai lá. Vou mostrar mais um pouquinho do cipó. Tá. Mas eu não tenho foto da Cássia. Então, você falou para mim que tinha encontrado umas fotos do Panavision, né? Então, o Rio é uma parada seguinte, que é a arquitetura e a paisagem, né? Essa paisagem natural, né? Então, o Rio é inevitável, cara. Você está convivendo com a paisagem e com a arquitetura. Então, os meus primeiros trabalhos, depois que eu voltei a trabalhar, eles... Era isso. Isso daí são os 33 trípticos. Aí só tem 12. Só tem... Todas as suas obras, desde da Nova Arte Nova, eu só encontrei foto de um pedaço. No catálogo da Nova Arte Nova não tem aquele trabalho. Eu vi a exposição, era enorme o trabalho, não era? Sim. Mas ele tem um pedacinho assim. Esse aqui foi o Panavision maior que eu achei. Isso. Não, isso aqui, então, essa aqui é uma série que chama 33 2, 4, trípticos. 5, 6, 7, 8, aí 9, não, aí só tem 11, 12. 12. Então, isso é de um colecionador, o Sérgio Carvalho, lá de Brasília, que, graças a Deus, comprou essa série inteira. Porque eu ia ficar maluca. Você imagina isso? Daqui a pouco eu quero mostrar um pedaço do Cinteriá Itaú, não sei quem. Tudo com o Sérgio. Amém. Senhor. E aí esse trabalho mostra bem isso, porque você tem as montanhas que podem ser tranquilamente as montanhas do Cipó, você tem a arquitetura, e eu sempre, pintando as arquiteturas, eu buscava esses desenhos de lugares vazios, né? Lugares, cantos, enfim, em corredores, em apartamentos, garagens e tal. E eu falo que isso é um labirinto esvaziado, sabe? Porque são lugares que tem muitas coisas que pertencem a esses lugares. Porque um canto desse, ele é preenchido por muitas coisas, entendeu? Um canto abandonado desse, né? Então, eu vivia em busca desses desenhos, eu fotografava e chegava e desenhava nos meus cadernos esses cantos e tal para poder desenhar. Então, essas são as partes arquitetônicas.
Mas desde então já rolavam as montanhas, entendeu? Então eu trabalhei com elementos específicos. Era arquitetura, montanhas, céu. Era um jogo. Meu trabalho é como se fosse um jogo, assim, sabe? Eu vou mexendo com esse jogo durante os anos, entendeu? Vai aumentando, muda um pouco o jogo, enfim. Né? Vamos então para o Sérgio, já que você falou nele. Ele mandou uma pergunta também. Deixa eu ver aqui, bonitão. Ah lá. Olha. Todo despojado, advogado. A verdade, as pessoas querem saber algumas coisas, mas todo mundo quer saber mesmo da mudança para o cipó, a mudança física para o cipó e a mudança da poética a partir da mudança física para o cipó. Então, o Sérgio pergunta o seguinte: a mudança de um cenário urbano para um cenário rural impactou sua poética e produção artística? Em que medida? Você poderia falar sobre a residência que você idealizou e que em breve estará funcionando na Serra do Cipó? Qual a origem e quais as suas pretensões? Gostaria de ouvir sobre o seu momento atual e sobre os planos futuros. E aí, a Nara Reis, que também queria que você explicasse sobre a construção do projeto da residência artística na Serra do Cipó, como surgiu a ideia, de quem é o projeto arquitetônico e quando começará a funcionar. E a outra pergunta que eu queria saber, vai chamar Residência Morena? Terra Morena. Terra? Terra Morena. Terra Morena, adorei o nome. É porque fica na Serra Morena. Dentro da Serra do Cipó tem um lugar que chama Serra Morena e o terreno é lá. Ah, adorei. Então, se você quiser, depois eu repito um pedaço. Não, gente, eu posso... Entendeu? A mudança, a Nara, eles querem os dois saber do cipó. Mas aí pergunta da poética, para dar uma disfarçada. Mas eles querem saber do cipó. Então, não, o trabalho mudou pra caramba, mas aí é tudo isso que eu tô falando aí. Que, enfim, eu fui em busca desse virar paisagem, né? Então, virar paisagem acabou virando erosão, né? Porque também existe isso. A gente... Aí é um momento esquisito da história toda, que muita gente pode levar para um lado negativo, mas não é. Nós estamos erodindo o tempo inteiro, né? E o corpo ele está sendo construído e reconstruído o tempo inteiro, né? Então, a erosão ela não é uma coisa que acaba, ela é uma coisa que se reconstrói, entendeu? Então, nós somos isso, né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que eu me encontrei com esse processo que vai desencadear outras coisas que eu ainda não sei o que é. Por enquanto, é isso que eu estou vivendo objetivamente na minha vida. Sobre a residência, o que acontece? Quando eu encontrei um terreno lá para comprar, eu não tinha dinheiro para comprar. E aí eu tive a ideia junto com um amigo meu, Bruno, que falou assim: Gisele, tem como você conseguir dinheiro, falar com os colecionadores, fazer um esquema, pensar uma possibilidade e tal. E aí, Bruno Castelo, o nome dele, queridíssimo. E aí, enfim, eu cheguei do Rio, depois de 1 ano e meio indo no Cipó, caminhando com meus amigos e procurando terreno, encontrei terreno, que eu queria um terreno com uma paisagem foda. Encontrei. E aí eu falei, como que eu vou comprar esse negócio agora? Ferrou, entendeu? Era outra etapa. Primeiro era encontrar, depois era, né, como pagar. Aí eu cheguei, conversei com uma amiga que tinha acabado de comprar um trabalho, e ela falou, Gisele, a gente vai te ajudar nisso. Aí ela falou com o irmão dela entrou no negócio, aí eu fiz um esquema com os amigos, e aí, enfim, consegui a grana para comprar o terreno. Aí comprei o terreno. E aí, de lá para cá, tem 4 anos, tá? E aí comecei um projeto que já mudou radicalmente. E aí, em um certo momento, eu falei, cara, essa coisa da residência, que na realidade no início era só para receber alguns amigos, para eles trabalharem e tal, blá, 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 virou uma coisa que tem amigos que falam que eu vou ficar ali, na realidade, olhando as pessoas. que a ideia é que essas pessoas elas entendam
Isso daí é a vista do terreno, olha. É, já botei aqui. Esse. É isso. Esse. É. Olha. Esse não, isso não é a vista do terreno. Isso é a vista da casa Não. que eu morei. Esse é da casa que você morou. O terreno é esse. É. Isso. Não. Isso é o terreno. Isso é a vista do terreno, tá? A casa vai ser construída por aqui. Aí o que acontece? A ideia é que as pessoas vivam o que eu vivi. Né? Então, assim, a sensação que eu tive desse virar paisagem é uma coisa que eu quero que as pessoas tenham, entendeu? Então, eles falam que... Algumas pessoas falam que é uma experimentação minha, a residência, entendeu? Mas não é. Não, você já está fazendo a residência, né? Você quer levar o resto. Olha só. Eu quero que as pessoas... Não, a experimentação minha, que ele tá falando, que os amigos falam, que é de eu ver as pessoas tendo essa relação com a paisagem. E ver o que vai sair dali, entendeu? O que vai sair delas com essa experimentação. A Luísa Baldan fala um pouco disso. Já são 3 anos morando na Serra do Cipó. No início você comentava muito sobre a diferença da luz no ateliê, nos horários em que trabalhava, em comparação com a rotina do Rio. E agora, depois de 3 anos, o que você considera mais significativo em termos de mudança da prática atual? Espera aí que eu vou emendar no Rafa. O Rafa também, porque é tudo cipó. Teve uns que eu no final falei assim, gente, só não pode falar da Serra do Cipó, né? Aí a Dani Labra disse assim, eu jamais ia perguntar da Serra do Cipó. Aí o Rafael pergunta, recentemente você fez uma mudança radical na sua vida. Mudou de uma cidade onde morou a vida inteira, o Rio de Janeiro, para um pequeno lugarejo no interior do país, que é a Serra do Cipó. Você consegue experimentar mudanças fundamentais no seu trabalho a partir dessa mudança? Você enxerga as mudanças? Quais são as mudanças? Você já falou um pouco dos brutos, mas fala mais que a gente está gostando. E eu queria te dizer o seguinte, a gente pode conversar mais um pouco depois, porque daqui a 9 minutos nós vamos acabar. E aí você podia responder essa, depois a gente entra de novo? Vocês querem, pessoal? Queremos. Estamos com audiência. Então fala dessa mudança, que aí no fim dessa pergunta eu saio e entro de novo. Tá. Qual era a minha última pergunta? A Luísa fala da luz. Tá, já lembrei. E o Rafa fala também quais são as mudanças, afinal. Já lembrei. Não, então, o que acontece é o seguinte, quando eu me mudei para o Cipó, eu fiquei muito impressionada com o grau, porque assim, cada ateliê é um ateliê. Por isso que pintor gosta de fixar a residência, entendeu? Ter o ateliê dele, ficar quieto lá, sabe? Não é essa coisa de pintor que fica viajando, de artista que fica viajando pelo mundo, fazendo residência artística e tal. Isso é difícil para um pintor, porque o pintor quer ter o ateliê dele, entendeu? Sabe? Quer dizer, a maioria, né? E aí, o que acontece? Acabou o tempo? Acho que Não, eu tirei os comentários, porque depois dessa pergunta eu vou encerrar, aí eu ligo de novo. Aí, o que acontece? No Cipó, quando eu cheguei, montei meu ateliê novo, cara, era reflexo de tudo quanto era... E da montanha, e do nananã, tudo. Aí eu demorei muito tempo para me adaptar. E isso acaba entrando no trabalho, influencia mesmo, né? As luzes do lugar, né? O lugar, ele é efetivamente um objeto do trabalho, entendeu? O lugar que você trabalha, para um pintor. Tudo que está ali respira para você, tudo que está ali volta para você. É ingenuidade você achar que o seu espaço não está te... Parou aqui. Forte, muito forte. Isso mudou muito, as cores que já vinham mudando começaram a mudar mais ainda, entendeu? E foi uma coisa muito forte. E eu acho que é isso. Aí agora eu mudei de ateliê de novo, que eu estou morando numa segunda casa alugada, até ir para a minha casa, que se Deus quiser vai ser no final do ano que vem. Aí eu vou ter um ateliê pronto, feito, pronto para mim. Agora eu estou num ateliê, agora eu estou em 2 ateliês menores, entendeu? Na casa, 2 quartos, e cada um tem uma luz diferente. E isso, com certeza, influencia demais.
não dá nem para mensurar o que é exatamente a mudança, mas eu tenho noção, óbvio, da minha mudança, do que foi da minha ida para o deserto até agora. É radical. Mudou demais. Demais. É outro trabalho, né? Assim, se você pega uma linha, é claro que você vai entender o que é o meu pensamento. É isso que eu estou falando. Mas o trabalho teve uma mudança radical, né? Física. Tem muita tinta. É um trabalho que tem uma coisa que voltou à época da faculdade, que eu tinha um trabalho muito mais livre, né? Muito mais gestual, muito mais com mais camadas de tinta. E o meu trabalho ele passou por uma certa depuração pós da faculdade, que era assim, pouquíssimas cores, pouquíssimas camadas de tinta, muito mais objetividade. Porque tinha essa coisa, e tinha isso na cabeça, que tinha que ter objetividade na hora de realizar o trabalho, né? E hoje em dia essas coisas vão passando, né? Acabou? Eu queria... Não, o tempo não acabou não, mas a gente vai encerrar com uma certa antecedência de 3 minutos. E aí a gente entra de novo, temos 56 pessoas. Ó, todo mundo tem que voltar, hein? E eu queria depois falar sobre a mudança da tinta, a mudança do material. Se isso tem a ver também com o cipó. Tá bem? Tá bom. Voltamos já. Pode desligar? Pode desligar. Pessoal, já voltamos. Até já. Tá. Que você usava tinta acrílica, que é uma coisa que interessa a gente. Sintético. Você usava esmalte e agora você tá trabalhando com óleo. Não, olha só. O cipó tem com isso? Bom, o que acontece é o seguinte, eu trabalhava com óleo na faculdade, eu nunca peguei em tinta acrílica, fui pegar agora, né? Porque eu precisava de umas chapadas, assim, umas chapadas de cor e tal, e a tinta acrílica, e que não fosse uma coisa muito espessa, que secasse rápido, porque são 1000 camadas para até eu chegar à cor que eu quero. Então, o que aconteceu? Eu trabalhava muito com tinta a óleo. Quando eu fui pro ateliê sozinha e tal, blá, 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 lá em 1900 e bolinha, 1990 e bolinha, eu comecei a trabalhar com tinta a óleo aguada. Então eram várias aguadas, camadas e camadas e camadas e camadas. Aí teve aquele momento que eu parei de trabalhar. Quando eu voltei, o meu trabalho voltou muito gráfico, que foi essa coisa que eu falei, dessa objetividade, que eu queria ser objetiva com o trabalho, que eu queria que as minhas questões fossem claras e objetivas e tal. E aí eu comecei a trabalhar com esmalte sintético. Eu trabalhava com esmalte sintético preto brilhante, preto fosco, trabalhava com esmalte sintético prateado, trabalhava com tinta acrílica laranja e verde, e trabalhava com óleo branco só. Porque sempre que o óleo branco entrava, ele entrava empastado, porque era o céu. Sempre era o céu, de qualquer coisa. Aí entrava o branco empastado. Então o trabalho tinha essas nuances aí de materiais. Quando eu voltei do deserto, meu trabalho mudou radicalmente. Eu comecei a mexer com outras cores, aí eu comecei a mergulhar na cor. Cor é uma coisa dificílima, cor é uma coisa que não adianta se inventar a roda. A gente vive, eu sempre repito isso, a gente vive num lugar onde existiu Van Gogh, onde existiu Gauguin. Essa galera toda já fez o que tinha que fazer com a cor. Então, assim, se você quer mexer com cor, não é só intuição, entendeu? Cor tem outras coisas. Então, eu entrei numa vibe de estudar mesmo cor. E comecei a trabalhar com isso. Eu trabalho com cor o tempo inteiro hoje em dia, sabe? E é sério o negócio. E aí, enfim, nesse momento a tinta acrílica voltou, normalmente como uma parte que está atrás, né? Digamos assim, não é figura e fundo, mas ela está, enfim, criando, eu não gosto dessa palavra não, mas ela está nesse momento movimentando uma relação da figura que está empastada com uma figura que é lisa. E são paletas diferentes, são relações de paletas diferentes dentro da própria tela, sabe? Então eu estou brincando muito com isso. Agora, dentro das erosões não existe pouca tinta, só na hora que eu raspo. Então é só tinta a óleo
camadas e camadas e camadas e camadas. E aí a cor, ela tá ali dentro disso, né? Ela tá nessa relação dentro das erosões, entendeu? E aí, cara, aí é pauleira mesmo. Aí, Cara, muito. e aí é uma coisa que é orgânica mesmo, né? Eu acho que essa parada de você estar vivendo a massa da paisagem, né? Na hora que você entra na erosão, você vive a paisagem física, né? Você não vive só a paisagem que você está olhando, a paisagem etérea, a paisagem. Não, você vive a fisicalidade da paisagem. Essa parede de paisagem que eu chamo, ela é física. Então, ela demanda essa fisicalidade. Essa fisicalidade, ela entra com óleo, né? É isso. Porra, eu achei muito, muito interessante essa coisa. Lembrei do Iberê Camargo, das camadas, das camadas de óleo. Tio Iberê, que não é tio, né? Mas está aí no nome, né? Exatamente, lembrei do Iberê. E seca, porque a dele demorava a secar, né? Demora a vida para secar. Não seca nunca, né? Não, demora uma vida para secar. Vamos à pergunta da Gabriela Moretti. Aê! Pelo amor de Nanã, um absurdo. Um absurdo, vou botar. Olha, cadê a lindinha? Ó, olha ela. Olha! Toda. É para quem pode, não é para quem quer, não. Né? Olha só, queria Vem cá, pedir... Gabriela, vem cá. Não, Gabriela vai ter que mostrar que a vida real é isso aí, olha. É igual, olha. Olha. Ai, é linda igual. É lindo igual, não é só pose não, galera. Gabriela, queria te pedir para falar um pouco sobre como você vê a narrativa que vai se formando através dos seus trabalhos ao longo do tempo e das séries, especialmente a partir do aparecimento dos brutos, que entendo como uma invasão pictórica nos seus trabalhos. Aí ela diz assim, é como eu vejo, me deixa. Queria te pedir para falar desse momento em que aparece essa coisa carnuda que foi tomando conta da tela até chegar nas erosões. O que são os brutos dentro do seu pensamento sobre paisagem? Dentro do desenvolvimento do seu trabalho sobre paisagem, desculpe, como eles se inserem nesse lugar? Eu sei que você já falou bastante dos brutos da erosão, mas é muito bom. Fala. Isso é legal. É bem legal. Assim, os brutos, eles chegaram logo após essa viagem do deserto. Demorou um tempo, demorou um tempinho. Eu tive, cara, o meu trabalho, assim, são séries. Se você for olhar, são muitas séries. E todas têm números, assim. Então, o que acontece? Os brutos, eles vieram um pouco depois da minha viagem para o deserto. E eles têm relação direta, primeiro, com as construções dos minimundos, né? Mas eles têm uma relação direta com essa presença da figura na paisagem. Porque antes a figura não existia. Então, era sempre você olhando algo, né? Então, e os brutos, eu digo que eles são uma figura abstrata, uma figura formada por espaços, entendeu? Mas ela é uma figura. E aí, em um certo momento, é isso que eu vou falar, que é muito esquisito, não sei, né? Vão falar que eu sou maluca, mas em um certo momento eu entendi que eu era o bruto, sabe? Que eu, Gisele, era o bruto. Que eu estava, enfim, virando aquilo ali. Eu entrei naquilo ali. E aquilo ali é essa história minha quando eu quis virar a paisagem, entendeu? Sabe? Então, isso demorou para eu poder entender o que era, sabe? Mas hoje em dia eu acho que é isso. Por isso que agora o bruto está se transformando. Que hoje em dia são as erosões, que é exatamente totalmente imersa na paisagem, né? É a imersão generalizada na paisagem, né? O bruto é uma entradinha, entendeu? E é assim, o bruto é carnudo, ele é essa coisa orgânica, ele tem uma fisicalidade, ele não é uma coisa etérea, ele é uma presença, né? O bruto, ele é uma presença. O nome dele é por causa disso também, né? Ele veio, mesmo ele não sendo uma figura, né?
ele é uma presença orgânica, espacial, carnuda. É carnuda, né? Vamos então voltar. Eu não sei se eu tenho foto dos Minimundos. Eu acho que eu não tenho. Tem sim. Tenho? Deixa Eu ver. acho que eu te mandei. Você pediu? Eu pedi. Eu vou dar uma olhada aqui, porque o Fred Coelho fala dos Minimundos. Ele pergunta de onde veio... De onde veio a ideia de trabalhar com a construção dos minimundos? Uma série de colagens que vem fazendo há bastante tempo, que começou aqui no Rio, mas a mudança para Minas transformou substancialmente o tipo de pequenos mundos que vai compondo a partir das cores, das substâncias, que pelo menos ao meu olhar, o olhar dele, né, vê nesses pequenos mundos que você vai apresentando aqui no Instagram, principalmente, ele acompanha aqui, que você vai... Deixa eu botar a carinha do Fred. Ele é tão querido. Aqui. Tá. Saudade, Fred. Não sei se ele está aí, não. Ele está dando aula, mas ele vai vir amanhã. Então, você pode mandar o recado. Saudade. Essas colagens de dimensões menores, que ele acompanha no Instagram. Fale um pouco sobre essa ideia do que são os pequenos mundos, os mini-mundos, para alguém que foi morar em uma paisagem tão ampla, com um horizonte tão amplo. Tá, então deixa eu te falar de um céu tão grande, e uma série de novas cores para os olhos. Se isso mudou a ideia original do trabalho, que quando começou no Rio de Janeiro, era uma série de colagens encapsuladas numa dimensão menor, e depois talvez esse nome possa ter ganhado outras dimensões, esses mini-mundos que você vem criando nos últimos anos. Tá, os mini-mundos, eles começaram em 2015, início de 2015. Não, final de 2014. E o que aconteceu? Isso aí é uma história muito maluca. Eu ganho de todo mundo, eu tenho vários cadernos coloridos que eu ganho de presente das pessoas que viajam. Agora não estão me dando mais não, mas... eu ganhei muito isso na minha vida. E eu sempre tive muitas fotos ampliadas, reveladas na minha casa, de coisas que eu tirava, fotos que não serviam para nada, assim, a princípio. Coisas que eu gostava e que eu fotografava e que uma hora, sei lá, quando eu ia mexer, né? E aí o que aconteceu? Eu estava preparando uma exposição, até para a galeria da Luciana, aqui no Rio, e eu estava muito tensa, porque eu estava mudando de casa na época, eu ia ficar longe do meu ateliê, eu estava muito nervosa com isso, muito nervosa. E eu comecei, no processo das pinturas, a pegar esses cadernos de presente que eu tinha, e cortar umas fotos dessas velhas minhas que eu tinha e fazer colagem. Que coisa que eu nunca tinha feito na minha vida. Eu nunca tinha feito colagem na minha vida. Na realidade, essas colagens, elas começaram muito livremente. Era uma coisa definitivamente para me desestressar da exposição que eu estava fazendo. Só que, cara, o que acontece? Não existe, né, isso, né? Eram fotos que eu tinha tirado por algum motivo que eu nunca tinha usado. Eram cadernos que eu tinha ali há anos. Enfim, eu comecei a unir coisas e acabou virando uma coisa. Quando eu vi, o trabalho virou uma coisa. Só que se você vê assim, os primeiros mini-mundos para esses que eu faço agora, são radicalmente diferentes. Então, mas radicalmente. Eu devia te mandar uma coisa mais antiga. Esse aqui são os novos? Esses são novos. Relativamente novos. Esse aqui é bem novo, esse aí. Porque já está virando meio erosão, entendeu? Agora eles já são maiores, eles já têm muito mais fotos. Eu fiquei com dificuldade de achar aqui, que eu disse, gente, será que são os mini-mundos mesmo? Estão tão maxi? Então, e aí o que acontece? Eles vieram com esse nome porque eu fui vendo fotos que eu já tinha fotografado há 15 anos atrás. Lá, quando eu estava no início da faculdade, sabe? E que eu sabia exatamente que cantinho era aquele do pedacinho da escada da faculdade, da EBA, e do cantinho do galpão que a Beth alugou em não sei aonde. E, sabe? Eu sabia de tudo. E aí eu falei, cara, isso é muito louco, porque
são mini-mundos, né? Quando eu começo a misturar esses lugares, na hora que eu recorto as fotos e uno eles, vira um mini-mundo. Para mim, eram mundos habitáveis. Eu sabia exatamente tudo que tinha naquela colagem. Então, eu comecei a fazer. Virou uma coisa fortíssima na minha vida. E aí o que aconteceu foi que eu sempre tive cadernos de desenho, que sempre era o processo para eu passar para pintura, eu desenhava muito. E aí eu comecei a fazer colagem. E aí os cadernos de desenho ficaram abandonados, entendeu? E o meu processo de pintura ficou totalmente enrolado. Eu passei 8 meses sem pintar. Nada. Tipo assim, não sabia mais o que fazer. Depois que entrou o mini-mundo da minha vida, acabou a pintura por um tempo. Entendeu? Isso foi quanto tempo? Isso foi quando? Isso foi em 2015. Em final de 2014, início de 2015. Eu acabei essa exposição que eu fiz da Luciana, e aí, na Luciana Caravelo, e depois da exposição eu não conseguia mais pintar. Porque até a exposição o trabalho era de um jeito. As coisas que eu pensava, as luas, uma coisa pós-deserto, assim, muito... Enfim, era um momento que ainda estava em processo, sabe? Só que aí, depois que rolaram os mini-mundos, a coisa, tipo... Era esse? Não, isso aí sempre está na minha vida. Esse trabalho mais gráfico, de paisagem, sempre está na minha vida paralelamente às pinturas. Porque é uma forma de eu organizar simbolicamente as coisas na minha vida. Então, sempre tem trabalho gráfico, entendeu? Sempre. Então, isso aí acontece paralelamente, essas paisagens, tá? Então... Eu vou apresentar uns trabalhos aqui. Mas eu tenho que acabar de falar dos mini-mundos. Tá, desculpa. Não acabou. Aí o que acontece? Em um certo momento, esses 8 meses sem pintura, só fazendo o mini-mundo tomou uma coisa fortíssima, uma autonomia. Eu não sabia como pintar, estava mega na crise. Um belo dia eu acordei de madrugada, desci para o meu ateliê, eu morava em cima do meu ateliê, desci para o meu ateliê e fiz uma pintura a partir de uma colagem. Só que era uma colagem, era uma parada totalmente... uma linguagem pictórica. Não era uma coisa, uma passagem da colagem para a pintura, sabe? Não estava tentando reproduzir a colagem. Não, mas era uma linguagem muito pictórica a partir daquela colagem. E aí, nesse momento, eu chamei eles de brutos. Brutos. Por quê? Porque foi um ato muito bruto. Foi um ato que aconteceu assim, na madrugada. Eu acordei, fui para o meu ateliê e resolvi. Aí, dali, a pintura mudou. A pintura começou. E começou a mudar. Recomeçou, né? Então, foi esse momento aí. Por isso que os brutos são os brutos, né? Entendeu? Eu quando estava vendo as fotos, eu achei que tinha uma coisa a ver dos mini... Mas esses mini-mundos são os mini-mundos atuais, são mais recentes. Esses mini-mundos que você mostrou aí são mais recentes. Eu não tenho. Porque são de fotos novas que eu tiro nas caminhadas no Cipó. Os primeiros mini-mundos eram mais arquitetônicos, eram de espaços arquitetônicos, entendeu? Aí, na transição para o Cipó, a Liz falando que eu sou bruta demais. Na transição para o Cipó, começou a misturar arquitetura com pedras, água, folhas e tal. Teve essa mistura, entendeu? A Marina Velur quer saber se você vai expor um dia todos os mini-mundos juntos. Eu queria, esse era o meu projeto inicial, mas eu acho que eu não vou conseguir. Esse era o meu projeto inicial. A ideia era dar para as pessoas colocavam nas suas molduras diferentes, e em um certo momento pegava isso de volta e fazia uma paredão com 1000 molduras diferentes, porque cada um vai transformar o seu mini-mundo em um mini-mundo próprio, né? Então, a ideia era misturar isso. Pode ser que um dia eu consiga. Quem sabe, Raquel, você não faz isso? Faz isso. Vamos! Olha, eu não tenho condição psicológica de lidar com isso, não, filho. Tudo que a gente quer fazer é expor. Então, eu vou fazer uma pergunta aqui. Agora, olha, eu misturei todas as perguntas, eu vou ter que ver todas que faltavam para fazer. Mas tem umas aqui que eu vou fazer agora. Vou falar. O Leonardo Ramadinho, fotógrafo, acabou a aula
veio correndo para cá. E a Luciana Caravello estava numa reunião e acabou de entrar. E eu tenho uma fotinho dela aqui, que ela fez uma pergunta muito legal, que, na verdade, é uma pergunta para você, mas é uma pergunta que a gente fica se fazendo, né? Como é que vai ser? Deixa eu ver a Lu aqui, que a gente tem uma foto linda dela. Olha que linda. Olha! Ah, tá marchando. A Luciana pergunta, como você acha que vai ser o formato das próximas exposições num curto prazo? No seu caso, como pintora, acha que a força de uma exposição virtual será igual, será menor, será pior? Cara, acho porque a pintura, quando você vê numa imagem de computador, num celular, ela é codificada, né? Ela perde a profundidade toda, né? Ela vira uma coisa. Acho super complicado para a pintura, na realidade. Eu não sei, outras coisas talvez não, mas para a pintura eu acho bem complexo mesmo. Eu acho que é complexo para tudo, né? Porque você vê uma exposição de vídeo numa galeria e ver no celular. Sim, é bem diferente, né? Porque as pessoas me veem assim, muita gente aqui que está assistindo, mas você trabalha com o quê? Eu disse assim, eu trabalho com aglomeração. Eu aglomero gente, eu aglomero fotografia, eu trabalho com aglomeração, com abraço e tal, porque um vernissage, mesmo que no vernissage a gente sabe que não é ali que vende, né? Às vezes vende ali, mas o cara vai ligar no dia seguinte, vai depois querer ficar sozinho com o quadro, mas aquilo ali é o nosso ritual, né? Claro. Tem aquilo ali, sem aquela aglomeração, parece que não, e tem uma coisa também que é o fato de você estar em casa ou você estar num ambiente reconhecido por você. Já não te coloca num lugar que é mais vazio de coisas, sabe? Então eu acho que é importante você estar. Eu acho que é importante o estranhamento geral da coisa, sabe? E a gente sabe que eu acho que vai acontecer, eu acho que num primeiro momento a pessoa ver, escolher, mas o impacto de uma pintura ao vivo é uma coisa, né? Você pode, eu não sei se o impacto negativo for que nem o positivo, você pode também comprar um negócio e ter, porque a pintura conversa com você, né? A gente pensa, nossa, era isso, socorro! Que loucura! Eu não comprei isso. Olha, tem que fazer a pergunta do Lúcio. Lúcio! Do Lúcio. Hoje é aniversário do tio Lúcio. É dele? Parabéns pra você. Nessa data. Gabriela! Muita felicidade. Muitos anos de vida. Parabéns, Lúcio! Será que ele tá aí, Lúcio? Ele foi um dos primeiros a entrar. E já voltou. Ele tá por aí. Fala oi aí, Lúcio. Fala oi. Deixa eu ver se ele fala oi. Ah lá, tá rindo. Apareceu rindo. Apareceu, ó. O Lúcio faz uma pergunta super poética. A partir da sua vivência em meio às montanhas e paisagens, as obras do Guignard, que retratam uma certa atmosfera de Minas, te dizem algo a mais hoje do que antes? Sim. Então, eu não sou uma pessoa assim que vi muito Guignard na vida, assim, em quantidade, sabe? Mas eu entendo uma coisa. Quando você começa a frequentar a montanha, no sentido que você sobe, desce montanha, aí você vê aquele paredão, aí você sobe ele, aí você desce e tal. E aí você entende aquelas pinturas do Guignard, que as casas são superpostas e o céu está muito junto com a montanha e tal. E isso é muito mais espiritual, né? Então, eu acho que a relação com as montanhas é muito espiritual. E o Guignard, ele assim, você entende, aí você começa a entrar nessa viagem do Guignard, que realmente é um trabalho muito que acende, né? Digamos assim. E
E aí você tem um outro olhar, realmente. Depois que você frequenta as montanhas, efetivamente, o Guinhar, ele muda muito. Muda muito. Nós aqui em casa somos fãs do Guinhar. É maravilhoso. Muito fã, muito fã. E a Mas gente, assim, eu nunca vi muitos na vida, sabe? Muitos, assim, dizer que eu vi vários. Eu não vi vários, ao vivo, sabe? a gente trabalha com a Denise Matar, que trabalha com arte moderna, né? Uhum. Então, a gente já viu muitos Guinhar. A gente já viu muitos. É muito. Ela já expôs muitos Guinhar e a gente estava lá, pertinho dele. Maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso. Vamos falar sobre a Cláudia Savelli. Aqui, ó. E depois. A Savelli está sempre comigo, ó. E a última meia hora a gente vai dar para a pergunta do Bruno Miguel. A Cláudia fala o seguinte: você já me falava da sua conexão com a Serra do Cipó desde que nos conhecemos em 2002. E foi lindo acompanhar todo o processo de materialização dessa sua nova vida. Lá atrás, quando decidiu se mudar, tinha ideia do tanto que esse movimento impactaria sua vida e seu trabalho? Enquanto vivia na cidade, seu trabalho trazia relação com a arquitetura. Os espaços urbanos e os formatos tendiam a ser menores. Nesse novo momento, a escala, a quantidade de tinta, a vitalidade no processo, tudo está abundante. Essa transformação reflete, além da experiência com a paisagem que está imersa, uma abertura interna, um estado mais pleno de existência? Eu acho que sim, porque, cara, eu falava muito isso. Quando eu me mudei para o Cipó, eu falava isso para as pessoas. Eu falava, gente, está acontecendo um negócio muito esquisito, que eu estou sentindo que meu corpo está ficando mais limpo. Eu tinha uma sensação de limpeza, sabe? Um negócio muito esquisito, sabe? E aí, enfim, quando eu comecei a ter coragem de fazer umas caminhadas solitárias, lá no meio do mato, e passar o dia inteiro sozinha, tipo, longe, sabe? E voltava sozinha. Isso aí foi me dando um tipo de plenitude que eu só vivi na Serra do Cipó. E é claro que isso é inevitável passar por trabalho, né? Eu acho que tem a ver com isso tudo. Eu acho que chegar nas erosões tem a ver com isso, tem a ver com virar aquilo ali, não ter medo, sabe? A parada é uma entrega, e, enfim, são várias coisas. E eu acho que sim, eu acho que essa minha vida no Cipó, para mim, eu agradeço sempre, porque eu ter tido coragem, né, de mudar minha vida do Rio de Janeiro para lá, porque não foi fácil essa mudança, nem um pouco. Eu amo o Rio de Janeiro, eu amo os meus amigos, eu adorava dar festa na minha casa, adorava estar com os meus amigos o tempo inteiro, eu adorava uma série de coisas. Eu adoro o Rio de Janeiro, eu amo o Rio de Janeiro, né? Mas, assim, essa sensação de plenitude, de estar segura, sabe? Entre aspas, segura e livre, sabe? No meio das montanhas, isso é uma parada, cara, que eu nunca tive. Isso realmente, isso para mim foi uma sensação que, sei lá, nada chegou perto disso até hoje. Só falta as perguntas da Dani Labra e do Bruno Miguel. Eu vou fazer a da Dani. Agora, o Virgílio de Barros tem uma pergunta. Virgílio, vou fazer logo a dele. Engraçado que há uma afinidade estética entre as colagens e as erosões, apesar de serem distintas as concepções de eruir e colar. Como você percebe isso? E aí, deixa eu te falar, tem uma outra pessoa aqui que eu esqueci o nome, que pergunta, é o Manuel Alves, Arte. Manuel Alves pergunta se te causa estranhamento ver as erosões numa galeria com outra luz. Aí você pode responder as duas, dá? Para juntar uma na outra? Tá. Cara, então, sobre as fotos e as erosões, eu não sei. Eu sei que o que está acontecendo agora, que as erosões estão mudando,
as colagens estão mudando a beça, porque exatamente nesse processo das colagens, que está fazendo parte direta com o meu trabalho de pintura, né? Está tudo junto hoje em dia, né? Eu comecei a experimentar essa coisa de superpor os recortes fotográficos e superpor, e deixar aquela superposição ali e ver o que é, entendeu? E aí a parada está virando, na realidade, uma erosão que ela não chega a ser erodida, né? Ela é somada, na realidade. Mas quando você olha para aquela colagem, ela é uma coisa que você perde o limite, onde começa uma coisa, termina outra e tal. Então vira uma amálgama maluca de lugares e... Enfim, eu ainda não sei. Esse momento novo da colagem é uma novidade. Esse mini mundo novo que está acontecendo de 2 meses para cá é novo. Sobre... Como é que era mesmo? Se como você vê na galeria, se a luz... Então, cara, eu não sei, eu só fiz exposição... Eu expus 2 erosões na Luciana e fiz a exposição na Galeria Central, em São Paulo. Cara, é estranho, muito estranho, porque essa coisa dos reflexos na Serra do Cipó, eu não consigo ver os trabalhos chapados, assim, pá, na frente. É sempre um monte de atravessamentos de luzes e tal. Então, quando eu vejo aquela luz de galeria, aquela luz lavada no trabalho, eu fico assustada. Mas é interessante, é um outro trabalho que se mostra, né, para mim. Sempre. Sempre. A luz é uma coisa muito louca, né, porque qualquer luz, a luz, ela cria, né? E na galeria, depois que ela sai lá do ateliê, não é mais sua, né? E quando a gente traz ela para casa, aquela luz é mais parecida. Aqui em casa coloquei uma luz de galeria. Botei um troço lá, o Marcos Lontra, que eu vi na casa do Marcos Lontra, disse, Marcos, agora tem, porque a nossa casa é cheia de quadro, e agora tem spot para cá, spot para um calor insuportável. Mas por que você fez isso? Ficou tudo lindo, é outra vida. Nossa, casa, eu só gosto da minha casa no inverno agora. Porque se acende a luz. Porque teve que botar um dimmer, né? Porque senão ninguém pode passar na casa. Ninguém aguenta. Mas aí a gente acende, todo mundo olha e depois apaga. Diminui. Aí à noite você acha que tá friozinho, né? Não, mas quando no inverno é uma delícia. Fica lá, acende aquilo, fica tudo claro. Pronto, quentinho. Mas no verão não dá para passar. Você passa de, nossa, que lugar quente é esse? Olha só, vamos para a Dani Labra, que mandou, lá da Alemanha. Gostaria de saber o que você acha da pintura figurativa atual. Há elementos originais a serem apontados? Não teve muito como fugir, né? Teve que falar um pouquinho. Cara, eu acho o seguinte, eu acho que a gente está passando por um momento que já tem alguns anos, que é um retorno à pintura, né? Que é um retorno fortíssimo, né? Assim, é isso que eu falei, na época da faculdade. Nos anos 90, a pintura desapareceu. Início dos anos 2000, até meados dos anos 2000, também não tinha nada. A parada começou a voltar, digamos assim, quando realmente começou a existir um mercado. E isso é muito complicado para mim, tá? Porque o mercado, ele foi uma coisa que também não existia. No Rio de Janeiro não existia. Até 2009, 2008, 2007, era um mercado restritíssimo. Em São Paulo tinha, mas mesmo assim tinha aquelas coisas que já são as coisas badaladas em São Paulo. São Paulo realmente é diferente nesse sentido. Mas assim, eu que sempre pintei, ponto, sei o que é esse caminho da pintura, né? E percebi claramente que o mercado trouxe à tona uma demanda, né? Então, assim, é inevitável falar uma coisa, eu, enquanto pintora, é até ruim, né, falar isso, mas a pintura tem uma ligação com esse mercado, no sentido que ela tem um lugar para ir,
que ela não tinha, entendeu? Na realidade, não ia para o mundo, né? Não ia mesmo, não entrava em exposição institucional, só aqueles nomes, né, que entravam. Mas, assim, não rolava essa coisa de jovem artista, pintor. Não existia isso. E hoje em dia a gente tem, assim, uma multidão, né? Então, eu acho que é uma coisa recente. Eu não sei falar sobre isso ainda, porque eu entendo um retorno à pintura, um retorno às pinturas que eu fazia na época da faculdade, né? Que era uma coisa de eu pintar ao ar livre, de ir fazer viagem para Minas Gerais e fazer pintura ao ar livre, que eu acho incrível, eu acho muito importante um pintor ter esse contato com a paisagem, no sentido dessa coisa da intenção que eu falei para você, de você se deparar com as mil possibilidades, né? E você tentar encontrar um caminho que tem a ver com o seu pensamento nessas possibilidades. E aí, não é a pintura de paisagem, isso vai te abrir para um universo pictórico, entendeu? Então, assim, então eu acho importante esse caminho da pintura, porque, como eu falei, a pintura, ela é a coisa mais velha que a gente tem. Então, você não está inventando a roda, não adianta. Então, é importante que você estude. Você não é um artista que vai nascer do pano de chão que está ali, puf, te nasci e virei um artista. Não, você vai ter que estudar, entendeu? Vai ter que estudar mesmo, sabe? Senão, assim, é complicado. Então, eu acho muito difícil falar sobre isso agora. Acho que tem muita coisa acontecendo, tem muita coisa aparecendo, tem muita coisa interessante, muita coisa desinteressante, porque tem muita pintura. E aí eu acho que, obviamente, está relacionado ao mercado também, mas isso também está relacionado a uma liberdade que apareceu nesse momento que foi possível pintar, digamos assim. E aí eu acho que muita gente sentiu a vontade para voltar a pintar, porque a pintura virou uma coisa que, tipo assim, putz, você é jovem, você pinta. Então é uma coisa pejorativa, né? Então você não pensa, né? Você é pintor, meu Deus do céu. Então aí cai naquela história da arte conceitual, né? Que a gente até comentou hoje e tal. O que tem a ver com isso? A pintura é o primórdio do conceito. Então, assim, é um papo que eu até fico nervosa, não gosto de falar. Mas, assim, mas a pintura é conceitual em si, entendeu? Então, para mim, isso é uma discussão ridícula. A pintura já nasceu conceitual. Já nasceu conceitual. Então, assim, para mim, isso são discussões complexas, às vezes, para gente que não entende absolutamente nada do que é uma pintura. Então, o que eu estou falando é que eu entendo que o momento atual é muita coisa. A gente não sabe o que é isso ainda. A gente não sabe o que vai significar isso. E tem muita coisa interessante e tem muita coisa desinteressante. Porque tem muita coisa que simplesmente está dizendo que já foi dito 550... Porque uma coisa é até você estar até ali tentando, né? Estou ali ralando dentro dessa história maluca da pintura para ver qual é o meu viés, né? E tem gente que está ali só mamando do que já foi feito demais, né? Então, eu acho que isso é uma coisa lenta. Eu acho que a pintura é uma coisa lenta na história individual de cada pintor. Então, eu acho que um cara que está pintando, está com 25 anos, ele é definitivamente um super jovem artista, porque a pintura não é assim, entendeu? Não é de uma hora para outra. Não é, então, não é. Então, esse encontro, ele é lento, ele é demorado. O que você vai descobrir dentro desses caminhos para poder te mostrar o que a sua pintura pode dizer ao mundo realmente, é um processo lento. Então, eu acho que a pintura é mais lenta nesse sentido. Então, eu acho assim, muito louco um artista que é pintor já querer bombar loucamente no mundo, porque, assim, não bomba. Não é para isso. Entendeu? Não dá. O seu trabalho não vai chegar no mundo chegando, porque não é para isso. Entendeu? Você vive um tempo que é um tempo da própria pintura, que é muito diferente. Entendeu? Então, enfim, é isso. Eu acho muito difícil falar do que é interessante, do que é desinteressante agora. Claro que tem coisa interessante, coisa desinteressante. Mas eu sou um pouco mais crítica em relação a isso. Eu sou muito crítica no meu meio, sabe? No meu meio da pintura, eu sou muito crítica. Eu acho que contemplou a Dani. Agora, vamos para o Bruno Miguel e depois vamos voltar para finalizar a pergunta da Lúcia, que a gente deixou
da Lúcia Laguna, aquele pedacinho, para falar depois, que é sobre o futuro. E pronto. E depois acabou. Vamos lá. O Bruno. Ah, e porque quando a gente fala da Lúcia, eu quero falar da série Construções. Não só da série, sim, mas do processo que levou a essa série, que é muito bacana. Olha só, eu vou ler, tá? Mas é grande. Bruno Miguel, deixa eu botar a foto dele aqui. Faz um resumo. Eu vou tentar. Eu já tentei várias vezes fazer o resumo do Bruno. Cadê o Bruno? Ai, não? Olha que lindinho! Olha, Bruno! Que galã! Nosso galã, Bruno Miguel. Ele estava dando aula, eu acho que... Ele não deve estar aí, não, mas depois ele vê. Depois ele vê. Para mim, fica muito clara a relação do espaço temporal que você vive dentro do desenvolvimento da sua pesquisa com o seu trabalho. No começo da paisagem urbana, que foi ficando cada vez mais geométrica, me refiro a todos aqueles módulos de pintura grandes que você fazia e tinha uma espacialidade acentuada. Ah, deixa eu botar os módulos de pintura grandes aqui, que eu adoro. Isso aí é uma série que vai durar até o resto da minha vida, tá? Não, peraí. Não. Cadê o... Porque foi muito fácil. Aquilo são as cápsulas. Isso aí são as luas invisíveis. Não, mas eu tenho que fazer a pergunta do Bruno. Que eu tenho um monte de coisa para você ver ainda. Vou resumir, tá? A Nara conseguiu, hein, fazer o longa-metragem. Conseguiu, mas está difícil aqui. No começo da paisagem... Tá. Me refiro a todos aqueles módulos de pintura grandes que você fazia e tinha uma espacialidade acentuada, muitas vezes, até física, através do suporte. Quando você começa a ter... E quando você começa a ter essa relação com a Serra do Cipó, você começa a olhar a natureza, para o natural, para o mineral, sai o concreto, entra a rocha, entra a superfície mineral, que já está tão resolvida como identidade pictórica dentro da sua pintura. E aí a primeira questão que eu levanto, não que isso seja relevante dentro do processo, mas que quando você olha para a sua pintura hoje e você tivesse que classificar como uma pintura de gênero, você acha que ainda faz paisagem, natureza morta? Ou essas superfícies, esses brutos, têm um caráter objetual? Quando não expandidos e sangrados nas margens da tela, ou você acha que o que faz hoje é mais uma abstração do que outras coisas? Paisagem. Peraí. Resposta, paisagem. Eu já sabia. Eu quase falei, paisagem, Bruno. Não precisa perguntar, não. Mas tem um lado da pergunta dele que eu adoro aqui, que é o seguinte. A partir da sua experiência na Serra do Cipó, com os aspectos do natural, como imagem, referência na sua vida cotidiana, você acha que em algum momento do seu processo no desenvolvimento dessa pesquisa, você se enxerga se apropriando de processos naturais e orgânicos, desde a utilização dos minerais para utilizar a pedra como mecanismo de impressão, ou as águas como um processo de lavagem, ou superfícies, dentro de superfícies, espaços pré-determinados, ou dentro de um suporte? Minha dúvida, a dúvida dele, é se o natural e a natureza vão entrar tecnicamente dentro da sua pintura. Cara, não sei. Olha, você mostrou uma série ali. Volta lá uma foto. Isso. Ai, que bom. Vou poder ver as fotos, as pinturas agora. Mostra uma foto. Antes dessa foto. Aí a resposta do Bruno vai cair muito bem. Espera aí. Essa. Isso. Então, essa série aí se chama Cápsulas. Elas vão de A a Z, tá? Elas demoram 1 ano para fazer, mais ou menos. Eu tô há 4 anos sem fazer uma cápsula, tá? Eu só fiz a B e a C. Aqui, essas são a B e a C. Isso. Então, o que acontece? As cápsulas, o objetivo das cápsulas é ter esse formato, começou com esse formato meio mondriânico, eles são pedaços unidos, e que cada pedaço, ele pode ter qualquer tratamento. Ou seja, eu posso fazer uma pintura barroca, figurativa, realista, eu posso fazer uma coisa gráfica em uma, eu posso fazer, enfim, pode ter um barulho de um trabalho da Gabriela Mureb, que é uma coisa que a gente quer fazer.
e tal, tá marcado, inclusive, numa cápsula tem um buraco lá, a Gabriela vai ver o trabalho que chegou e vai fazer. Enfim, pode ser que na cápsula entre essa coisa, talvez, dessa natureza. A cápsula é um trabalho, é uma série que é para poder deixar o meu trabalho mais experimental, ou seja, eu estou pintando lá, fazendo os meus trabalhos, beleza, minhas séries, mas a cápsula está lá. E eu posso chegar lá e fazer qualquer coisa que me desperte alguma coisa. Tipo, essa cápsula que está aqui, a mais comprida, Uhum. tem uma hora que ela tem uma barra de cores assim. Aí, o que acontece? Eu estava fazendo esse trabalho, acabando esse trabalho, e essa exposição foi uma exposição nos Estados Unidos. E o pessoal, os curadores, que são pessoas maravilhosas, lindas, me apurrinhando, porque eu tinha que acabar o trabalho por causa da exposição. Mas são pessoas que eu amo. E eu não tinha, a cápsula não acaba assim de uma hora para outra. Eu tenho que ver um negócio que me desperte para colocar lá. Aí eu falei, cara, eu tenho que acabar esse trabalho, eu tenho que acabar esse trabalho. É o que eu fiz? Eu peguei um aplicativo que ele te dá a paleta de cores do lugar que você aponta. Você aponta a tela para o lugar e ele te dá a paleta. Aí eu apontei a parada, a câmera, para a própria cápsula. Então, na realidade, aquela barra de cores ali é uma metalinguagem, sabe? Da própria cápsula. Então, assim, tudo na cápsula é uma parada, entendeu? E ela é uma parada experimental dentro da minha pintura, entendeu? Então, e aí, o objetivo da cápsula é abrir coisas para os trabalhos que eu estou fazendo paralelamente, que são os trabalhos correntes, certo? E aí, enfim, pode acontecer um monte de coisa. Já tem 6 anos, né? Que não acontece nada. O quê? Você não falou que tem 6 anos, você não faz nada? Não, tem 4 anos. 4 anos. Uma cápsula que eu não tenho um ateliê mais fixo, grande, que eu possa ter uma cápsula acontecendo. Mas assim que eu tiver o meu ano que vem, final do ano que vem, eu vou ter sempre uma cápsula acontecendo. E vai ser até eu ficar velha, porque ela de A a Z é uma por ano. Então, eu tirei os comentários, vou voltar com eles. Eu tiro os comentários só para o pessoal que tá com saudade de você, ver sua carinha assim, que eu gosto, essas letrinhas assim na sua cara. Aí eu tiro assim para você ficar, bonitona, assim, eu também poder olhar. Vamos finalizando. Olha, a última, nós temos 15 minutos, vamos com 12 para dar tempo de salvar. Viu, Nara Reis? Seu longa-metragem com Gisele Camargo. Foi feito. Eu acho que ela queria fazer e o vento levou, porque ela... às 3 horas. Não, tem umas 20 pessoas que ela botou que eu não consegui ligar. Entendeu? Ela botou... Teve uma hora que meu celular fez assim, ó. Eu falei, tá louca? Aí ela disse assim, viu? Você pensa? Eu sou assim. Nara Reis, que saudade. Que saudade, Nara Reis. Beijo pra Nara. Beijo, Nara. A Gabriela tá mandando beijo. Beijo, Narita. Vamos botar ela aqui bonitinha. Voltar logo a fazer projeto aí, galera. Botar a Narita ali, olha que linda. Mas agora nós vamos terminar com a Lúcia Laguna. A segunda parte da pergunta dela diz o seguinte, a gente começa com a Lúcia, que mania que eu tenho da Lúcia Laguna, menina. Você não mostrou construção. Não, mas eu vou botar agora nessa pergunta. Me diga também se alcançou seus objetivos, que marcou para si desde então, e se ainda falta muito a cumprir-se. E aí eu quis colocar nessa pergunta essa coisa do processo, que para fazer o ateliê foi feita uma obra de arte. Então, tudo gira em torno de pintar, de fazer o ateliê, mas aí você pinta uma coisa, aí tem um colecionador. E eu falando com as pessoas, seus colecionadores, sua galerista, todo mundo curte muito esse processo e fica te pilhando para que você... não, pinta ali, faz aqui. Fica te pilhando para poder participar desse movimento seu. A Lúcia está aí, eu vou botar aqui as construções para botar... são essas, não? Sim. Isso é uma série que eu fiz, que foi exposta na Galeria Carbono, em São Paulo, que foi para começar o processo da construção
da casa e residência artística. E aí, cara, é muito... Ó, gente, construir uma casa no meio do mato é um negócio complicado, viu? Você tem que levar luz, você tem que levar água, você tem que levar tudo. Não é que nem um terreninho que você compra aqui na cidade, não. Que já está tudo lá, é só fazer. Não, é tudo. Então, começou. Essa série aí me ajudou demais. E agora eu estou fazendo uma outra série que não efetivamente começou a ser pintada, mas ela já começou na minha cabeça, para uma exposição agora em novembro, também na Carbono, que vai ser uma série que é uma série fechada, na realidade, que ela diretamente está relacionada com o processo. Essa série se chamou Construção por causa de um conto do Kafka, que se chama Construção, que eu li quando eu tinha 18 anos de idade, e que é maravilhoso, né? Quem leu, não sei, vai entender, porque é um bicho que entra num buraco e ele fica arranjando formas, ele é completamente maluco, e ele fica procurando formas de se proteger, ele é neurótico e tal. Só que nesse processo todo ele é extremamente criativo, ele inventa coisas incríveis. E aí, essa parada foi essa série, só na hora que eu me conectei com esse conto, é que eu entendi o que eu ia fazer. Eu até então estava muito perdido, sabe? E aí, o trabalho é isso. Ele tem uma coisa de uma paleta. Vê se tem uma foto que mostra ele inteiro. Assim. Eu acho que não tem. Eu estou olhando aqui. Ah, que pena. Porque ele tem uma paleta... Ah, peraí, achei. Isso. Aqui. Ai, então, que lindo. Ele tem uma paleta que anda, e aí ele tem uma paleta geral que você olha de longe. Sim, olha aqui. Você olha ele de longe, ele é essa paleta, que é uma coisa já por si só, uma coisa. Só que quando você olha de perto, cada um tem uma forma. E dentro de cada forma existe uma outra paleta. Então ele tem relações acontecendo dentro dele. Ele é muito musical também. E ele vai se transformando. E isso tem a ver com um projeto, isso tem a ver com uma construção que vai se transformando, que vai mudando, que vai... Que lindo. E aí, enfim, isso... Agora, essa série nova é uma coisa que tem a ver com um dominó, que uma parte vai se encaixando na outra, enfim, é outra parada. E aí, só que não tá... Não tá pronto. O J. Alves vai me entregar as telas para levar para o Cipó agora. E aí, falta muito a cumprir-se? Vamos terminar com a Lúcia Laguna, temos 5 minutos para terminar. Qual que é? A Lúcia mesmo? Ah, se eu cheguei no meu... Eu acho que tem se falado muito de propósito, né? E para a gente que trabalha com arte, a gente está sempre no propósito, né? Então, outro dia me perguntou, qual é o seu propósito? Eu disse, não sei, gente, fazer meu trabalho. Né? Então, eu acho assim que, respondendo a Lu, eu acho o seguinte, eu acho que eu cheguei num lugar que era o que eu queria, que era poder ter minha autonomia para fazer o meu trabalho. E isso é uma coisa de muita relação na vida, sabe? Você conseguir fazer o seu trabalho, viver dele, a sua vida ser aquilo. E, enfim, isso é um caminho longo, né? Árduo e quase inacreditável, né? Porque quando eu lembro, quando eu saí da faculdade, eu falei, cara, ferrou. Não sei o que vai ser minha vida, né? E, enfim, fiz um monte de coisas, né? Trabalhei com a Beth, tive a confecção, trabalhava pra caramba e tal, mas assim, ali, né? Tipo, querendo acreditar que uma hora eu ia viver do meu trabalho, né? Então, eu acho que viver do meu trabalho em vários aspectos, né? Então, eu acho que esse momento, eu acho que eu cheguei nele. Não significa que eu tenho... Eu acho que não existe o propósito é esse, chegar numa hora que você consiga trabalhar e viver do trabalho, né? Como dizia minha querida Celeida Toches, o propósito é o processo, né? É o processo, é isso. É o processo, né? Olha só, vamos terminar. Queria te agradecer. Não, eu que quero te agradecer. Olha, por compartilhar com a gente esse conhecimento, esse processo lindo. Eu espero que as pessoas estejam gostando como eu gostei, entendeu? Assim, para mim, dá aquela sensação de que, sabe, estamos trabalhando. Estamos trabalhando, porque trabalhar para a gente é isso, essa bagunça, essa coisa de saber que está todo mundo inteiro, né? Essa alegria, esse estar inteiro no que faz, mesmo com
Já falei que não é sempre essa festa, mas tem sempre essa festa. Se a gente tivesse uma exposição, a gente ia sair agora para beber, para comemorar, entendeu? Vou convidar a Bel para tomar aqui um vinho em casa, continuar bebendo para a gente comemorar. A gente também, a gente vai fazer festinha de 2 pessoas. Comemorar essa live. Obrigadão, Gi. Mas peraí, eu quero te agradecer também. Deixa eu te agradecer também. Não, pode agradecer, ainda temos 7 minutos. Carinho maravilhoso. Obrigadíssimo. Achei lindo. Obrigada por ter me convidado. Fiquei super feliz. Você é muito carinhosa e fez essas pesquisas todas, esses nomes todos, essas pessoas que eu nunca podia imaginar. Então, assim, só tenho que te agradecer. Obrigada, Narita, que queria fazer um longa-metragem. Ela queria fazer o Vento Levou. O longa-metragem nós fizemos 2 horas, ela queria 4. E a gente está louco para aglomerar e você voltar a trabalhar e tá tudo certo. E eu vou salvar o Instagram salva esse vídeo, mas eu vou juntar as 2 partes e vou botar no YouTube. E vou editar também aquela entrevista da Escola Guinhar para botar no YouTube uma só, porque não dá, né? Nossa, aquela é o Vento Levou. O vento. Não, mas o tempo não é tão grande. Ela é cortada. Eu vou juntar tudo e vou botar, depois eu te mando o link. Tá bom, meu amor. Tá bem? Um beijo. Obrigadíssima. Obrigado, pessoal. Obrigada, gente. Só tinha amigo aí maravilhoso. Não, todos os seus amigos aqui foi uma coisa linda. Foi uma coisa incrível. Tenho que terminar. Falta 1 minuto. Obrigada, gente. Obrigada. Espero que vocês tenham gostado como a gente gostou, como a gente se divertiu. Tchau, tchau. Beijo. Beijo, Gi. Tchau. Beijo. Sair.